Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Parabenizar Diaconisa Cristina, tia Shirley, pela mesa, pelo esmero, pelo carinho de preparar essa mesa, para que hoje nós pudéssemos trazer à lembrança o sacrifício que Jesus fez um dia por nós. Amém? Mateus 5, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Curve a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa rica oportunidade de estar na tua casa, de louvar, de exaltar, de glorificar o teu santo nome. Papai querido, queremos te agradecer por sermos uma família. Queremos te agradecer, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Queremos te agradecer por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia seja sobre nós, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor possa abrir os céus, ó Deus, e a sua Shekinah descer sobre esse lugar nessa noite, ó Papai querido, e que nós possamos verdadeiramente ser pacificadores, ó Deus, porque o que mais nós queremos, Senhor, que nós mais desejamos, ansiamos na nossa vida, Senhor, é ser chamado filho de Deus, filhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que o presbítero José Carlos fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, abençoa o levantar, Senhor. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, a vida financeira, ó Deus, a vida acadêmica do Teu Filho, que seja grandemente abençoado. Aonde ele colocar a planta dos pés, que seja abençoado, e que a Tua face seja vista naquele lugar. E eu quero clamar a Ti, Senhor, estenda essa bênção a todos os meus irmãos aqui presentes. Ô Papai, abençoa de uma forma especial. Visita aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor possa também impactá-los, ó Deus, com a Tua presença, com a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Tem uma história que conta que certa vez um rei, ele queria colocar na sua sala do trono um quadro, e ele queria um quadro que retratasse a paz. E ele convidou alguns pintores, e dentre eles sobressaiu dois, e ele falou: olha, eu quero que vocês pintem para mim um quadro que retrate a paz. E garanto para vocês, eu vou comprar os dois quadros, mas aquele que melhor retratar a paz, eu darei um extra, uma gratificação. No dia marcado, chegou ali os dois pintores. O primeiro abriu a sua tela e estava ali, pintado, um lago azul, sereno, umas montanhas à sua volta, lindas, em cima um céu com nuvens brancas como algodão. As pessoas, quando viram esse quadro, todos disseram: esse quadro é perfeito. Ele retrata a paz, ele nos traz a paz, ele nos mostra uma paz nesse lugar. O outro pintor abriu a sua tela, e no quadro que ele havia pintado também havia montanhas, mas eram montanhas escarpadas, um pouco calvas, um céu ameaçador, onde derramava-se uma chuva forte e relâmpagos.
da encosta da montanha descia uma grande cachoeira espumante. E à primeira vista ela não parecia nada pacífica. Mas o rei, experimentado nas artes, ele olhou com vagar e viu naquela encosta da cachoeira uma fenda na rocha, e dentro dessa fenda um ninho, onde a mamãe pássaro e seu filhotinho estavam repousando em segurança. E o rei escolheu esse segundo quadro. E quando perguntaram para o rei por quê, ele explicou: paz não significa estar no lugar onde não há barulho, onde não há problemas. A paz é um estado de espírito, é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma. Nós temos paz? Nós estamos sendo como essa mamãe, esse passarinho, tranquilamente descansando com seu filhotinho? O tema da mensagem dessa noite é: seja um pacificador. Fala para a pessoa que está ao seu lado: seja um pacificador. Amados irmãos, ao pronunciar as bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus ali promulgou aquilo que se chamou a carta magna do reino dos céus. O mestre, juntamente ali com seus discípulos, eles estavam ali na região montanhosa, numa região montanhosa situado próximo ao mar da Galileia. E as multidões, elas eram atraídas para aquele lugar, para onde estava Jesus, por causa dos milagres que ele fazia, por causa da palavra que ele dizia, por causa da personalidade de Jesus. E elas foram se unindo a ele e lhe deram a oportunidade de pronunciar esse magistral sermão. Amados, esse lindo tema da moral cristã, comparada ao Antigo Testamento e ainda mais ao judaísmo da época, é uma proclamação solene do Messias, fundador e legislador da nova aliança. Aqui Jesus expõe as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, entendam uma coisa, olhem para mim, essas bem-aventuranças são essenciais para quem quer obter a cidadania da Nova Jerusalém. O Sermão do Monte, ele é essencial para ser vivido, porque ele é como se fosse o passaporte para o cristão para entrar nos céus. Hoje nós vamos falar sobre o pacificador. E se nós compararmos o que Jesus estava vivendo naquela época, nós vamos ver que as palavras de Jesus aqui, elas eram revolucionárias. Aqueles que se julgavam já ricos, cheios de conhecimento, cheios da sua própria sabedoria, detentores de honras humanas, achavam que as bênçãos, a prosperidade era a marca da promessa. Mas o Senhor Jesus chega e traz a mensagem do Sermão do Monte. Um sermão que não segue a lógica desse mundo. No meio de tantas guerras e do aumento da violência urbana, nós temos visto que a humanidade, ela tem buscado, ela tem clamado por paz por todo mundo. Nós temos visto nessas últimas semanas um clamor intenso em meio a tanta violência.
Nós temos visto nos últimos dias passeatas em favor da paz. Pessoas famosas aparecendo na televisão, pedindo paz. E quantas outras realizações humanas nesse sentido. Mas será que essas coisas, essas atitudes, esses pensamentos podem solucionar de vez todo o problema da violência entre os homens e trazer a paz que o homem tanto busca e tanto necessita? Eu quero perguntar para você: que paz o mundo tem buscado? Aonde nós podemos encontrar essa paz? Se você olhar para a palavra de Deus, existe pelo menos 430 referências sobre paz na Bíblia. A paz da qual a Bíblia fala, se nós formos analisar, nós vamos ver que ela ocorre em pelo menos 3 sentidos. A primeira é a paz de reconciliação, é a paz do pecador, aquele que estava no lamaçal do pecado, e ele é resgatado através de Jesus Cristo. Um segundo sentido é a paz da ordem e da harmonia, é os relacionamentos humanos, é o homem com seu igual. O terceiro é o sentido de segurança e confiança, e essa paz somente Deus pode trazer ao nosso coração. Essa paz bíblica que vem de Deus, nós precisamos entender que ela é totalmente diferente da paz que o mundo oferece. O mundo busca uma paz que se limita à ausência de guerras. O mundo busca uma paz que se limita à ausência de problemas. Porém, a paz de Deus é muito mais do que isso, amém? Posso ouvir glória a Deus? A paz de Deus, meus amados irmãos, é uma paz completa, que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus, e consequente entre seus semelhantes. Essa é a palavra verdadeira de paz que Deus oferece ao pecador, aquele que se volta para a palavra do Senhor. As escrituras, elas começam nos mostrando, nos contando do jardim do Éden, a paz que existia ali. E se nós olharmos também a Bíblia, no finalzinho de Apocalipse, ele vem e retrata para nós a paz também. Só que entre o Éden e Apocalipse aconteceu uma coisa ruim. O pecado do homem interrompeu essa paz. Mas nós sabemos também que na cruz Jesus se tornou a nossa paz, amém? E um dia Ele virá estabelecer o seu reino de paz, aleluia. Deus, Ele se autodenomina Deus da paz, e não há paz no mundo sem a presença dEle. E tudo isso, meus amados irmãos, é por causa da desobediência. Porque o homem, ele é teimoso, ele insiste em permanecer e viver uma vida contrário ao que diz a palavra de Deus. Ele mesmo conhecendo, sabendo os mandamentos do Senhor, ele insiste em viver uma vida segundo a sua vontade. Vocês sabem por quê? Porque o homem, ele é um ser em conflito. O homem, ele está em guerra com Deus, ele está em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com o seu próximo e até com a natureza. A paz que saudamos hoje, ela começa a se desmoronar amanhã. Nós não temos paz na política, na economia, na vida social. Não temos paz em lugar nenhum, porque as pessoas não têm paz no coração. E sem a paz do coração, nós não conseguimos ter paz com o nosso semelhante. Quantas pessoas, meus amados, nós estamos vendo nos dias de hoje sofrendo de doenças mentais,
doenças emocionais. Alguém já disse que o Washington tem inúmeros monumentos à paz. A cada fim de uma guerra, eles erguem um monumento. A paz meramente para a humanidade é simplesmente aquele momento glorioso da história em que todos param simplesmente para recarregar as suas armas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência mundial para controlar o mundo, para trazer a paz ao mundo. E surgiram nas Nações Unidas um órgão com o tema: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Só que desde então não houve um dia sequer de paz na terra, nem um dia sequer. E se você começar a analisar isso, criado um órgão para trazer a paz, para unificar, para não deixar os países ficarem em guerra, nunca mais teve paz. Isso é uma quimera, ou seja, é um sonho fantástico, são fantasias, é algo difícil de acontecer. E vocês sabem por quê? Porque os homens, eles estão em conflito uns com os outros. O José Carlos abriu o culto falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. E é a minha e a sua obrigação verdadeiramente fazer a diferença. Se nós fizermos a diferença, se nós verdadeiramente vivermos a palavra de Deus, nós vamos expandindo essa paz, porque o mundo lá fora não conhece. O mundo não tem a capacidade de conviver bem uns com os outros. Existem dissoluções nas famílias, discórdia nas escolas. Como eu disse, o homem não tem paz consigo mesmo. Por isso que o mundo ao nosso redor está mergulhado nesse caos. O século XX, meus amados irmãos, ele começou com um profundo otimismo humanista. É só você voltar lá atrás e fazer uma pesquisa. Era realmente um otimismo humanista. As coisas vão ser diferentes. Mas logo em seguida veio a Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de pessoas foram mortas. Quando pensou-se que estava tendo paz, veio a Segunda Guerra Mundial e 60 milhões foram mortas. O comunismo, ele abocanhou 1/3 dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. E hoje nós estamos vivendo guerras étnicas, tribais, religiosas. O Lídio Omar citou aqui no início do culto. O mundo está vivendo hoje apreensivo com essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a iminência de uma terceira guerra mundial. O mundo, meus amados irmãos, está como um barril de pólvora aberto. É umas coisas que não dá para entender, né? Você já parou para observar que tudo que Deus criou no mundo, Ele cumpre o seu papel? Deus criou o sol e ele brilha. Ele nos fornece o calor. As árvores, e elas nos dão o seu fruto. As sementes, elas nascem, florescem, frutificam. Mas lá atrás no Éden, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o criou para a vida. Agora vejam, o homem prefere a morte. Deus criou o homem, o colocou ali no jardim
para que ele pudesse viver em paz. Mas o homem prefere a guerra. Você já parou para pensar que nós somos os únicos seres que existem nessa natureza que se autodestrói e destrói os que estão próximos? Meus amados, o que nós mais precisamos é de paz, porque sem paz uma sociedade ela desintegra. Sem paz você é um ser em conflito, em guerra. Sem paz as famílias se arrebentam. Sem paz a igreja ela não tem como crescer. Sem paz as denominações não existe crescimento. E nós estamos vendo denominações se agalfinhando. Sem paz a cidade vira uma arena do medo. Sem paz a nação mergulha em dessas trevas. Sem paz o mundo entra na síndrome do pânico. O problema que mais nos assusta hoje em dia é a falta de segurança. O nosso semelhante, aquele que também foi criado à imagem e semelhança do Senhor, se tornou a nossa maior ameaça. Sem falar dos falsos irmãos, que Paulo também fala que é um perigo. Qual que é a paz que nós queremos? Nós vamos pensar nisso. Qual é a paz que você quer? Com certeza não é a paz de cemitério. Algumas pessoas, como eu disse, definem paz com ausência de conflito. No cemitério não existe conflito. Mas a paz é muito mais do que a ausência de conflito. É a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros na presença de Deus. A paz, meus amados irmãos, não é simplesmente a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus, o príncipe da paz, ele não evitou conflitos. Ele jamais deixou de denunciar um erro, um pecado. Mataram-no porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. A paz que queremos certamente não é uma trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Anteontem a Rússia anunciou uma trégua para que fizesse o corredor humanitário e as pessoas pudessem sair da Ucrânia. Durou alguns minutos. Não é isso que nós queremos. A trégua simplesmente é a pessoa deixar de atirar por um tempo, e lá foi muito pouco. A paz vem quando verdadeiramente nós temos conhecimento de um problema, entendemos o problema e resolvemos o problema. É quando as partes entendem que existe uma divergência, sentam uma junto com a outra para resolver e resolvem. A paz que queremos com certeza também não é a fuga do confronto. A paz na Bíblia ela nunca foi esquivada de problema. Nenhum dos profetas ele se esquivou dos problemas quando eles apareciam. Não é uma paz a qualquer preço. Não é nós temos que entender que apaziguamento não é paz. A paz ela tem um alto preço. Ela custou o sangue de Jesus na cruz. A paz ela supera o problema. Não é simplesmente enterrar. A paz ela constrói uma ponte para a reconciliação. Sem confronto nós teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. A paz que nós queremos com certeza também não é uma paz sem sacrifício de justiça.
Nunca se procura a paz à custa da justiça. Nós nunca conseguiremos a paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham percebido o pecado, tenham percebido o seu erro, a sua culpa, e por tristeza e por amor a Deus, elas tentam resolver, colocam diante de Deus, para corrigir e mudar de vida. A paz que queremos com certeza também não é o sacrifício da verdade. Muitas pessoas hoje querem a paz, querem a união de todos, mas enterrando a verdade, deixando os absolutos de Deus de lado e vivendo o relativismo. Não é isso. Nesse sentido, a palavra de Deus diz que Jesus veio trazer a espada e não a paz. A paz com todos é a santificação, e aí sim nós conseguimos andar juntos. Sem falar também que existe impedimentos para que nós consigamos essa paz. A Bíblia fala em Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiro entre o seu povo. Semear contendas é uma das coisas também que impedem a paz. E esse é o pecado da alma que Deus se aborrece. Semear contenda entre os irmãos. Thomas Watson, ele disse: o mexeriqueiro é o correio do diabo, para quem ele envia suas cartas. Se a Bíblia diz que o pacificador, ele é abençoado, ele é filho de Deus, ele é bem-aventurado, fica explícito para nós que aquele que quebra a paz, que provoca a discórdia, ele é amaldiçoado. Outra coisa que impede também a paz é a soberba do homem, o se achar melhor. Ela pensa que está acima das outras pessoas, e acima de nós é o nosso Deus, amém? Mas quando uma pessoa, ela abre mão da sua vaidade, ela abre mão do seu eu, aí sim, ela se aproxima de Deus e Ele consegue trazer a paz. E aí eu volto a falar com você: qual é a paz que nós queremos? Nós já vimos a paz que não queremos, a forma que não queremos, mas qual é a paz que nós queremos? Se você olhar, tanto no hebraico como no grego, a paz, ela nunca é um estado negativo. A paz, ela nunca significa ausência de problemas, ausência de conflito. A paz, ela inclui o bem-estar geral do homem, é a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas do Senhor. A paz que nós queremos é um estado de harmonia com Deus, é estar em paz com o Senhor, é ter um coração grato ao Senhor, é entender que sem Ele nós nada somos. E quando nós passamos a entender, ter esse entendimento, nós conseguimos ter paz conosco mesmo, dentro de nós. E quando você começa a ter alegria com você, ter paz dentro de você, você consegue ter paz junto com os outros, com o seu próximo. E aí você tem prazer de estar junto, igual nós estávamos no almoço ágape hoje. Que bênção! Harmonia, alegria, todo mundo ali junto, brincando. Nós somos chamados, e isso nós precisamos entender. Eu e você fomos chamados à paz, porque nós somos os portadores da paz, amém? Deus nunca nos chamou para divisão ou para contenda, Ele nos chamou para a paz. Por isso nós precisamos ter paz com Deus, ter a paz de Deus, porque nós somos os portadores
da paz de Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Olha que coisa linda, é uma bênção, uma grande bênção de Deus, poder ser um pacificador. A Bíblia nos diz em Provérbios 20, versículo 3, que honroso é para o homem se desviar de contendas. Jesus diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflitos. Pelo contrário, aquele que acaba com os conflitos, aquele que busca as reconciliações, aquele que vê duas pessoas tendo um conflito e ele entra ali no meio para trazer a paz, para chamá-los à razão, para que eles entendam que estão fazendo uma coisa que desagrada a Deus. E quando você olha lá fora, que você vê o ímpio, ele parece mais um mar agitado, e lança sobre si lodo e lama, porque não tem paz no coração, ele não consegue viver bem com ele, e aí vem tantas doenças psicossomáticas. Ele não está bem com Deus e consequentemente ele não consegue viver bem com as pessoas. Isaías 57, versículo 20 diz: mas os ímpios são como o mar agitado, pois não pode estar quieto, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para o ímpio, diz o meu Deus. Olha que coisa triste. Mas por outro lado, olha que coisa alegre, olha que alegria. Você foi chamado para ser sal do mundo, para ser luz, para fazer a diferença, para levar a paz para essas pessoas. Porque o pacificador, ele estampa em sua vida o caráter do próprio Deus. O nosso Deus, ele é chamado Deus de paz, lá em Hebreus 13, 20. E ele nos comissiona para que nós sejamos embaixadores em seu nome, rogando aos homens que se reconciliem. Jesus, ele é chamado príncipe da paz, Isaías 9:6. Ele entrou no mundo com a música de paz. Vocês se lembram? Lucas 2:14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi quando Jesus nasceu. O coral celestial veio e entoou esse hino: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Em João 14:7 diz que o Senhor deixou para nós um legado de paz. Ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. O nosso mestre Jesus, ele orou pela paz, para que como ele e o Pai sejam um, nós também possamos ser um com Ele. Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz, para que nós fôssemos resgatados, para que nós pudéssemos voltar à presença do nosso Deus, para que nós pudéssemos voltar a ter paz com Deus, paz conosco e paz entre nós. Amados, o pacificador, ele está em paz com Deus. Ele tem prazer em anunciar o Evangelho. Ele sabe e tem conhecimento que ele tem o ministério da reconciliação. Ele entende que ele é o embaixador de Deus. Por isso ele trabalha rogando aos homens que se reconciliem com o Senhor. Ele roga aos homens para que saiam, larguem uma vida de pecado e se voltem para o Senhor. Porque fora do Senhor não tem salvação.
Mateus 5,44 diz que o pacificador é aquele que ama seus inimigos, que o pacificador é aquele que abençoa aquele que os maldizem, que o pacificador é aquele que ora por aqueles que está perseguindo. Jesus ordenou em Marcos 9,50: tende paz uns com os outros. Paulo diz em Romanos 12,18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Amém, aleluia. Oh, glória. No que depender de nós, amados irmãos, a palavra de Deus está nos falando, no que depender de você, viva em paz com todos. Porque se nós vivermos assim, nós vamos verdadeiramente ser sal da terra, ser luz do mundo. Nós vamos conseguir fazer a diferença nesse mundo. E como que nós fazemos? Evangelizando. Quando você leva às pessoas o evangelho da paz, você está sendo o embaixador de Cristo na promoção da paz. Quando o homem se reconcilia com Deus, ele abandona o ódio, a vingança, o pecado. Nós também podemos e devemos perdoar as ofensas. A palavra de Deus diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Glória a Deus. O ódio produz ódio, a guerra produz mais guerra, mas a paz, ela produz a paz. Amém? Nós precisamos aprender também, meus amados irmãos, a ser reparadores de brecha. Se o pecado que mais abomina a Deus é o de espalhar contendas, o apagar discórdias, dissolver contendas, passa a ser uma atitude que alegra o coração de Deus. E quando nós vivemos uma vida segundo o que a palavra nos ensina, nós sabemos que existe recompensa. E a maior de todas essas recompensas é podermos ser chamados filhos de Deus. Olha que glória! Você poder ser chamado filho de Deus. O pacificador, ele está fazendo um trabalho honroso. E o Senhor o exalta, tanto aqui quanto lá. Amados, a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E todos nós sabemos que a pupila é uma parte mais sensível do nosso corpo, é uma parte frágil, é uma parte delicada. E quando Deus fala que nós somos a menina dos seus olhos, se alguém tocar em você, é como se a pessoa estivesse tocando nos olhos de Deus. Por isso que Deus fala: olha, a vingança pertence a mim. Porque Deus cuida de nós, amém? Porque você, meu amado irmão, amada irmã, vocês são preciosos para o Senhor. A Bíblia diz em Mateus 3,17 que nós somos o seu tesouro particular. Isaías 56,5 diz que Deus nos dará um nome eterno. O Salmo 56, verso 8 diz que Deus recolhe cada lágrima que sai dos nossos olhos e o coloca em seu odre. O Salmo 116, versículo 15 diz que a nossa morte é preciosa aos seus olhos. O Salmo 16, versículo 3 diz que os filhos do Senhor são notáveis, em quem Ele tem todo o prazer. 2 Timóteo 2,21, a Bíblia diz que nós somos vasos de honra de Deus. Isaías 43,4, a Bíblia diz que nós somos dignos de honra. Apocalipse 3,21 diz que nós nos assentaremos com Ele em seu trono. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você é precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. O Senhor te ama e Ele quer cuidar de você. Para concluir,
A igreja, ela é uma agência da paz, uma agência da paz de Deus no mundo. E nós, como seus membros, como embaixadores de Cristo, nós precisamos trabalhar por essa paz. A igreja, ela recebeu o ministério da reconciliação, do evangelho da paz, e é a nossa obrigação proclamar esse evangelho por todo o mundo. E cada filho de Deus, cada um de nós, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo pela rede social, nós temos uma missão de ser um pacificador. Como nós lemos no início do versículo chave dessa ministração: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu já estou encerrando, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você tem paz com Deus? Você vive em paz consigo mesmo? Com o seu próximo? Você tem conseguido perdoar as pessoas que te ofendem? Você prefere sofrer o dano do que entrar numa rixa ou numa contenda? Quando as pessoas, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, quando eles olham para você, eles conseguem ver em você um homem e uma mulher de Deus? Alguém que verdadeiramente espelha a graça do Senhor? Alguém que verdadeiramente eles falam: olha, você é diferente. Olha, eu gostaria de saber o que você tem. Eu gostaria de poder ter essa paz que você tem. Eu gostaria de tomar as decisões que você toma. Se caso a sua resposta não foi sim, você vai ter 1 minuto, enquanto o presbítero Maico vem para cá para ministrar a Santa Ceia, curvar a sua cabeça enquanto o louvor entoa essa canção e falar para o Senhor: Senhor, me ajuda. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas fala para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero ser melhor. Eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo. Eu quero ajudar no crescimento do Teu reino. Fale com o Senhor.